Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa reunião de estudo desta noite, onde nós vamos estudar sobre a fundação da Igreja Cristã, baseado no livro Iniciação Espírita, o livro de apoio para nossos estudos na Escola de Aprendizes do Evangelho. E é bem interessante os estudos acerca da fundação da Igreja Cristã, que nos traz algumas reflexões muito atualizadas acerca do que seria, do que precisamos vivenciar para entender qual foi o grande objetivo da fundação da igreja cristã. Porque quando Jesus vem à Terra, ele reencarna, ele não funda nenhuma igreja. Ele dá seguimento ao judaísmo, ele não rompe com o judaísmo, ele traz uma nova visão acerca dos ensinos judaicos. Enquanto vivo, Jesus não disse: olha, a partir de hoje eu quero fundar uma nova igreja, um novo segmento, uma nova doutrina. Não, ele queria trazer uma atualização sobre aquela doutrina. Tanto é que ele chega e diz: eu vim para dar prosseguimento, para dar continuidade, para que as escrituras se cumpram. E o que Jesus nos traz de novidade é exatamente isso, essa visão nova, uma visão mais espiritualizada, que fosse baseada no amor e que possibilitasse uma transformação moral do indivíduo acima das apenas das transformações sociais, que era o que mais se evidenciava durante o judaísmo, pelo que a gente vê, pelo que nos passa as escrituras, de que as religiões daquela época de Jesus, a religião em si judaica, ela estava muito voltada para o que era visível, e não tanto para as transformações internas. E Jesus traz essa proposta, uma proposta de aperfeiçoamento através do caminho do desenvolvimento da alma, e onde se pudesse vivenciar em comunidade a reforma íntima. Isso daria um apoio para aquelas pessoas que trabalhavam buscando a sua transformação interior, a sua reforma interior. Ele possibilitava com que essa vivência em comunidade desse impulso à transformação do indivíduo, à transformação social também. Então, vamos ter bem em mente isso. Jesus não funda o cristianismo. O cristianismo é fundado muitos anos depois, após a morte de Jesus, com o prosseguimento dos seus ensinos. Mas a proposta de Jesus era uma proposta transformadora. Ela é bem parecida com a visão que nós temos na história do desenvolvimento do protestantismo. Quando Martinho Lutero começa a ir contra as ideias vigentes da igreja, querendo que a Bíblia fosse lida na língua do país ao qual estava sendo pregada a missa, porque até então na Igreja Católica a missa era toda em latim. Ele traz uma série de mudanças, de transformações que ele propõe, e contemporâneo a ele, nós temos o Erasmo de Roterdã, que era também um grande estudioso acerca da doutrina católica. Só que Erasmo de Roterdã, embora concordasse com muitas das coisas que Martinho Lutero trazia, ele não propunha um rompimento, fundação de um novo segmento dentro do catolicismo, uma nova religião. Ele propõe uma transformação no olhar, na interpretação, na forma de entender aqueles ensinos católicos. Então, Erasmo de Roterdã continua na Igreja Católica, buscando uma transformação interna da Igreja, e Martinho Lutero acaba rompendo e fundando um novo segmento, que é o qual a gente conhece hoje como protestantismo. Então, Jesus ele era muito voltado na época dele nessa visão do Erasmo de Roterdã, da transformação do ensino, do melhoramento, de uma atualização do próprio ensino que já estava ali no judaísmo. Ele não propôs a formação de uma nova igreja, mas os seus seguidores, percebendo a dificuldade dessa transformação, acabam se juntando em torno da ideia do Cristo e cria uma doutrina diferente, que chama-se cristianismo, passou a chamar-se cristianismo. E nós percebemos algumas figuras centrais nessa criação dessa nova doutrina. Uma dessas figuras centrais é Pedro, o qual nós chamamos de Simão, que Jesus diz, dizem nas passagens do Evangelho, que Jesus fala aqui, tu serás a rocha na qual edificarei os meus ensinos. Não uma igreja, mas os meus ensinos. Seria aquela base que levaria à frente os ensinos de Jesus após a morte dele. E de forma nenhuma nós podemos entender que é porque Pedro era diferenciado, porque Pedro era melhor que todo mundo, não, mas porque Pedro era determinado, embora relutasse, embora em alguns momentos ele
vamos dizer assim, ele tivesse dúvidas, mas em nenhum momento isso permitiu que Pedro abandonasse de fato o seu ministério. Ele vacilou, ele temeu, e muitas vezes ele temeu não conseguir levar à frente, mas ele foi, cada momento de sua vida, ele foi criando uma robustez na sua fé, na sua compreensão, que permitiu com que ele levasse o ensino de Jesus, o ensino de transformação espiritual que Jesus se propunha para homens comuns. Porque nós estamos falando aí de indivíduos que são pescadores, que são artesãos, e essas pessoas, em geral, eles não estavam muito envolvidos nas questões sociais, na luta diária na sociedade, eles estavam mais envolvidos na luta do pão de cada dia. Eles iam pescar para poder se alimentar, porque se a gente pensa assim, a quantidade de tributos que Roma cobrava dos indivíduos, dos judeus, era muito alta. Então, basicamente, eles tinham que trabalhar bastante para conseguir o próprio sustento. Eu assisti uma live em que se falava de que, essa na segunda-feira agora com o Marcel Mariano, ele falando sobre a época, nessa época aí, em que a taxa de impostos era muito alta. Então, a cada 4 peixes pescados, o pescador ficava com um, porque um era para Roma, um outro ia para como contributo do governo judeu, e um terceiro peixe iria para o templo, que era exatamente as ofertas e o contributo que tinha que ser dado para o templo. Então, de cada 4 peixes, o pescador ficava com um. Esse um para ele vender, ou para ele comer e comprar mantimentos para sua casa, e comprar roupa, e também comprar uma série de outras coisas para se manter vivo. Então, nós começamos a perceber que os pescadores e as pessoas que trabalhavam ali nesses trabalhos mais próximos ali dentro da comunidade para produzir comida, para pescar, para produzir roupas, eles basicamente passavam a vida só para trabalhando, não se envolviam muito nas questões políticas e sociais. Então, quando Pedro, Jesus disse que sobre tu te edificarei a minha doutrina, ele está mostrando que há possibilidade de Pedro levar esses ensinos para as pessoas comuns, possibilitar com que essas pessoas tivessem um entendimento espiritual acerca da vida, acerca do esforço pessoal para a transformação interior, a partir da convivência em sociedade. Então é muito interessante essa figura de Pedro, porque Pedro é um homem comum, com todas as suas dificuldades, suas lutas diárias, sua necessidade de sustento material mesmo. E mesmo assim, Pedro, com toda essa dificuldade, consegue absorver o ensino de Jesus e, mais do que isso, ele desenvolve um compromisso moral com o Evangelho, com os ensinos de Jesus, de tal forma que ele vai levar, se preocupa e dedica a sua vida em levar esse entendimento para as pessoas comuns, para as pessoas da sociedade, do entorno que ele vivia. Uma outra figura interessante é a figura de Paulo, considerado o apóstolo dos gentios. Porque Paulo, ele era já diferente de Pedro, ele era um homem que tinha formação, vamos dizer assim, comparando com a nossa formação hoje, teria formação acadêmica. Ele era mais voltado dentro das questões políticas da sociedade, do templo. Então, ele leva o ensino de Jesus para essas pessoas também que tinham um maior conhecimento. Então, a gente começa a perceber que Pedro, ele passou muito do ensino de Jesus para o homem comum, para a transformação, possibilitando uma transformação daquelas pessoas que no seu dia a dia estava ali sendo oprimido pela sociedade institucionalizada. E Paulo começa a buscar levar o ensino de Jesus para aquelas pessoas que estão realmente à frente dos governos políticos, que pessoas que estavam fariseus, pessoas que estavam realmente envolvidas com a direção da sociedade de forma, vamos dizer assim, institucionalizada. E nós, traçando esse paralelo, entendemos que, olha só, Pedro lidando mais com o povo no dia a dia, Paulo lidando mais com as questões de pessoas mais influentes, vamos dizer assim, na sociedade. Isso possibilitava por onde a transformação do indivíduo, da sociedade, fosse atingida como um todo. Agora entendemos também que não era assim uma convivência tão pacífica entre as pessoas que comungavam com as ideias de Pedro e as que comungavam com as ideias de Paulo. Porque Paulo não era tão bem visto na sociedade que se formava, na sociedade cristã que se formava, porque até então ele era um assassino de seguidores de Jesus. Ele propunha o julgamento e a condenação de todos
indivíduos que seguiam Jesus. Então, isso dá uma certa, assim, desconfiança por parte daqueles que vivenciaram, certas torturas, certas perseguições na mão de Paulo. Então, embora Paulo possibilitasse todo esse desenvolvimento, mas ele não era bem visto dentro da sociedade, do grupo que se formava ali, a qual nós vamos chamar futuramente de cristãos. E uma coisa que a gente tem que entender é que no cristianismo nascente, ele era visto como uma doutrina pagã, porque o que era institucionalizado era o judaísmo. E ele começa a ser visto também como uma doutrina pagã, porque, de certa forma, no desenvolvimento do cristianismo, na sua institucionalização, ele vai abandonando algumas questões que se tinha no início, né? Vamos dizer assim, Pedro, Paulo, naquela época, Estevão e outros seguidores de Jesus, eles propunham uma visão doutrinária que era muito simples, era orar em lugares que necessariamente não era um templo, era em casa, você orava na rua, você orava na floresta, onde fosse necessário. Eles iam aonde se tivesse necessidade. Então era tudo muito simples e muito voltado para a transformação interior. A busca principal dos primeiros cristãos era por uma vivência ética e moral, a partir do seu esforço pessoal e também do seu esforço convivendo com outras pessoas que pudessem criar uma rede de apoio. Por isso eles começavam a se juntar. Mas nós começamos a perceber que, com o decorrer de tudo isso, tudo foi se institucionalizando de uma forma que começou a absorver certos ensinos, certos rituais, certos cultos que não faziam parte do que Jesus ensinou. Por que começou a ter isso? Porque o desenvolvimento do ensino cristão, ele começa a atingir outras fronteiras. E aí começa a entrar em outras comunidades, em outras sociedades, em outros países, e a forma que se encontrou foi de sincretizar esse ensino para que pudesse ter entendimento por parte daquela sociedade. É o que nós vemos aqui no Brasil, que aconteceu muito com o ensino espírita mesmo, né? Nós começamos a perceber um paralelo sincrético do espiritismo com o catolicismo, quando ele vem surgindo. Nós aqui brasileiros de origem mais católica na questão religiosa, começamos a entender algumas questões que nos traziam os ensinos espíritas em relacionando com ensinos da Igreja Católica. Começamos a associar o fato de reencarnar como uma forma de penalização, onde nós estamos reencarnando para pagar débitos passados, como se fosse assim aquela doutrina das penalidades que sempre existiu dentro da Igreja Católica. Começamos a observar que, se você for bom, quando desencarnar, vai para um lugar bom, um lugar de luz. Se você for mal, vai para um lugar escuro, sempre associando com essa visão que nós temos dentro do catolicismo: céu, inferno. Você vai descansar, vai ter tranquilidade se fizer coisas boas aqui quando morrer. Se fizer coisas ruins lá, não, pelo contrário, vai ter que reencarnar para pagar o que você fez de errado. Então, no cristianismo aconteceu da mesma forma. Ele foi criando sincretismo para sobreviver dentro de determinadas sociedades, o que fez por onde ele perdesse a simplicidade e toda aquela visão que Jesus trazia da transformação interior, baseado no entendimento das leis divinas. Nós começamos a ritualizar de tal forma no cristianismo com o catolicismo que começamos a entender que para entrar em contato com Deus precisaríamos de um intermediário, que era o padre, ou que era um bispo, ou que era o papa. No Espiritismo, a gente fez a mesma coisa, vocês percebem? Que nós começamos a entender assim que para poder termos melhor entendimento, nós temos que ir atrás de médios, médios de referência. Só que nós esquecemos que esses médios de referência, Chico Xavier, quando ele começa a psicografar, ele não era conhecido, vamos dizer assim, entre aspas, ele era um ninguém quando ele começa as primeiras psicografias, ninguém conhecia nada dele. Ele começou de um determinado ponto. E isso faz por onde a gente entende o seguinte: então, quando eu começo a seguir porque Divaldo que escreveu, porque Chico que escreveu, e começo a negar a minha vivência pessoal dentro da espiritualidade, as minhas percepções, eu começo a sincretizar de uma forma negativa o ensino espírita. Porque eu começo a acreditar que os espíritos só podem se comunicar verdadeiramente e trazer mensagens de qualidade através de médios como Chico, como Divaldo. Pessoas como eu, não.
só espíritos inferiores se comunicam comigo, só espírito. Não, poxa, e meu mentor? E os meus espíritos, e os espíritos amigos, meus espíritos familiares? Eles não vão se comunicar com o Divaldo, com o Chico, com qualquer outro médico, eles vão se comunicar através de mim. Eles vão falar para mim, comigo. Então, precisamos entender que a simplicidade da visão da vida espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo físico que Jesus trouxe e que o Espiritismo reafirma, ela é para todos. Obviamente que nem sempre o que os meus amigos espirituais trazem para mim são conhecimentos que servirão para todas as pessoas. Às vezes são ensinos muito pessoais, são ensinos acerca de alguma coisa que você esteja pensando, acerca de algo que você esteja preocupado para resolver em sua vida, e os espíritos familiares que são bons e querem lhe ajudar, vêm lhe trazer um socorro quanto a isso. Então é importante a gente entender que como aconteceu com o cristianismo original, quando começa a se formar, que tinha toda uma vivência interior voltada para o desenvolvimento ético e moral do indivíduo, isso tudo vai se criando um ritual, um ritualismo de forma tal que vai ficando difícil com que o indivíduo consiga realizar sua transformação moral de uma forma eficiente, porque tem tantos pré-requisitos para serem seguidos, longe daquilo que Jesus disse. Queres me seguir? Pega se desfaz de tudo que tem material, pega a tua cruz e vem comigo. Era tão simples, era seguir os ensinos de Jesus. Não, a partir de agora você tem que fazer agora, tem que passar, ter etapas, certos critérios para seguir. Isso, de certa forma, foi dificultando a nossa transformação, porque nós começamos a perder aquela visão de naturalidade do fenômeno mediúnico. Os espíritos estão em todo lugar. Se eles estão em todo lugar, eles se comunicam em todos os lugares e, principalmente, eles se comunicam com qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja com a sua sensibilidade ativada. Nem sempre é uma mediunidade ostensiva, mas é uma intuição, é uma conversa num sonho. E o grande problema, a grande problematização que surge a partir dessa, vamos dizer, institucionalização do cristianismo é exatamente que nós começamos a perceber que essa institucionalização produziu uma hierarquia que foi gerando poder a cada degrau que se ascendia. Então começou a ficar difícil. Não, a partir de agora, o ensino que Jesus traz, ele tem que ser interpretado. E quem vai conseguir interpretar isso são pessoas de acordo com os níveis de desenvolvimento dentro da instituição a qual nós chamamos cristianismo. Então, Luzivaldo não tem uma opinião que seja tão mais clara quanto fulano ou Beltrano, que já tem um entendimento maior. Entendemos que essa pessoa está na hierarquia dentro da instituição cristianismo, ela está acima de Luzivaldo. Então, o que ela diz é lei, acima do que Luzivaldo disser. Mesmo que o que Luzivaldo diz tenha mais sentido, tenha mais lógica, tenha mais conexão com o que Jesus disse. Não, mas se fulano que está dentro da instituição e recebeu a alcunha de bispo, ele tem ascendência sobre o que um padre diz. E aí é o que a gente vê assim, tipo, é uma coisa tão absurda às vezes que a gente percebe que alguns bispos, eles conseguem calar os padres mesmo, né? Porque eles têm, dentro da hierarquia, eles têm supremacia sobre o padre. Até um fato que eu estava vendo recente na nossa sociedade aqui brasileira, essa questão de calar o padre Júlio Lancelotti, né? Ficou proibido de fazer missas por um tempo, não sei se ainda está valendo, mas ficou proibido, ele teve que realmente se afastar de uma série de trabalhos que ele desenvolveu porque o bispo da área dele o suspendeu. Então você vê como perdeu a simplicidade que Jesus dizia, é para cada um de nós temos uma conexão com Deus. Se duas pessoas ou mais estão juntas orando, estão conectadas com Deus. Isso foi dando força e poder político e social para determinadas pessoas. Então a gente começa a perceber que o que era uma coisa para instalação do reino de Deus na terra, um reino de amor, de paz, fraternidade totalmente diferente do que nós tínhamos, foi corrompido. Ele começou a servir como forma de obtenção de mais poder por toda a máquina política e organizacional que nós temos dentro da nossa sociedade. E isso possibilitou com que quem tinha mais poder calasse quem não concordava com a sua visão, com a sua opinião. E a gente vê isso acontecer muito dentro do espiritismo, viu? Não nos enganemos. Quem tem poder dentro do centro espírita cala quem é oposição nas ideias.
Quem tem poder dentro de uma instituição federativa cala aquelas instituições menores que têm uma opinião diferente. E a gente percebe toda uma forma assim estranha em relação ao que Jesus nos traz, né? Que ele junta 12 pessoas que tinham ideias tão diferentes que chegou ao ponto de desses integrantes do grupo original de Jesus ter uma ideia de que o ideal, a forma de desenvolver os ensinos de Jesus era através da arma, era através da violência, totalmente diferente do que Jesus propunha, mas Jesus permitiu com que essa pessoa estivesse ali convivendo com ele dentro da parte de, vamos dizer assim, da convivência mais íntima dele. Olha o quanto a gente mudou. Hoje em dia, se você tem uma opinião divergente dentro do centro espírita, você é convidado a sair. Você é impedido de fazer palestra, você não é mais chamado para participar das atividades, até de curso. Enquanto que Jesus, olha só, ele permite, sabendo da opinião de Judas, ele permite Judas lá, mesmo sabendo que o caminho que Judas escolheria seria bastante diferente do dele. Mas esse ensino, esse exemplo de Jesus, a gente não segue, né? A gente não consegue concordar com quem discorda da gente. Concordar no sentido do seguinte, de permitir com que aquela pessoa possa expressar suas ideias também, não. Se você não fala concordante comigo, eu estou no cargo de direção, eu não vou permitir mais que você fala. E vamos dizer assim, Jesus não criou nenhuma doutrina, nenhuma igreja, mas uma igreja se formou a partir das ideias dele. E essa igreja, no sentido de lugar onde se comungam de determinadas ideias, de determinadas propostas em linhas gerais, ela pode ser vista como uma igreja que ela se desenvolve no nosso interior, a partir da nossa consciência, a partir do nosso amor, da nossa fraternidade, que é exatamente o ponto principal que Jesus traz. É a fraternidade. Eu não preciso concordar com você, eu não preciso aceitar você, mas eu preciso ter um conjunto de códigos morais e éticos que me permitam entender você e permitir com que você tenha o direito de expressar suas ideias, desde que não seja de forma violenta, de forma que você venha impedir outros também de poderem opinar e também expressar a sua ideia. Porque Jesus via a capacidade do indivíduo, quanto mais ele tinha desenvolver sua capacidade fraterna, empática, ética, moral, mais ele se libertava do jugo da matéria, indo em direção a uma vivência mais espiritual. E essa igreja que os primeiros cristãos vêm trazer como proposta para nós, ela é uma igreja que precisa ser vista de uma forma assim mais vivenciável. Nós precisamos vivenciar a partir do amor, a partir da prestação de serviços dentro da sociedade para outras pessoas, através da empatia. Isso tudo é a proposta que Jesus nos traz. Uma igreja que possibilite uma transformação do mundo a partir da minha transformação interior com a minha vivência com outras pessoas, mesmo com aqueles que não pensam como eu. Isso é muito importante que a gente tenha em nossa cabeça. No Espiritismo, eu preciso entender que, mesmo aquelas pessoas que têm uma visão diferente, mas seguem linhas gerais, o importante no Espiritismo é o quê? A crença na reencarnação, a crença na comunicabilidade das almas, a crença em que existe Deus e a crença nas leis divinas. Eu tendo entendimento disso, isso é o que forma a base principal do Espiritismo. Mesmo que eu possa divergir em algumas formas de entendimento, mas eu tendo essas quatro bases principais, eu sou espírita. E eu tenho que ter direito também de expressar a minha forma de enxergar. Por quê? O que é que nos ensina Kardec? Que o Espiritismo ele é uma doutrina que você absorve através do conhecimento, através do entendimento, através da sua vivência desse conhecimento, desses ensinos que vão chegando até nós. E isso é de capital importância, porque isso é que vai assegurar a sobrevivência do Espiritismo. Assim como a proposta inicial era isso que asseguraria o desenvolvimento do cristianismo. O que aconteceu foi o quê? Foi que não foi dessa forma que se desenvolveu. Só um momentinho. Ah, ah, vai, sai, sai. O gatinho está tentando passar aqui. Sai. Tentando passar aqui. Então, o que nós precisamos ter em nossa mente hoje, pelo nosso ensinamento, de entendimento acerca do que nós temos de assunto hoje,
é que a proposta que Jesus traz da fundação de uma igreja é uma proposta interna, para que eu possa vivenciar o bem através de práticas que sejam éticas, que sejam morais, baseadas nos ensinos espirituais que Jesus nos trouxe. E para isso eu não preciso de intermediário, eu não preciso de institucionalização. O que eu preciso é de entendimento, de debate, de conversa, de serviço, de fazer atividades sociais também que permitam com que eu cada vez mais desenvolva esse lado ético e moral meu e também consiga absorver melhor esses ensinos espirituais. E importante que eu valorize as minhas percepções espirituais e também a minha, vamos dizer assim, intuição. A nossa intuição, ela é sempre uma bússola interessante. Claro que não a intuição é diferente da impressão que nós temos, às vezes, de algumas coisas. Muitas vezes eu digo assim, poxa, eu estou querendo fazer determinada coisa de determinada maneira. Aí a minha intuição dizendo, não, a intuição, ela, quando surge em nós, ela é um pouquinho diferente daqueles pensamentos que eles vão se desenvolvendo com lógica. Ela parece como se fosse um insight, a intuição. Claro que ela é formada a partir de uma série de percepções que eu tenho acerca do que acontece ao meu redor e também acerca de uma percepção espiritual. Então, a intuição, eu vou aprimorando ela, a capacidade de entender ela a cada momento em minha vida que eu vou valorizando isso. É por isso que eu sempre estou dizendo assim, é importante que você reze e peça a orientação ao seu mentor espiritual, aos seus espíritos familiares, para coisas mais diversas do seu dia a dia, para que você vá desenvolvendo, vá aprimorando essa percepção intuitiva a ponto de você conseguir cada vez mais no seu dia a dia, à medida que você exercitando, a perceber de fato, intuitivamente, o que o seu mentor espiritual, o que os amigos espirituais querem trazer para você. E eu vou dizer, à medida que a gente vai desenvolvendo essas percepções, eu tenho feito isso sempre. É claro que eu não é porque eu tenho intuição de que eu devo fazer tal coisa, falar tal coisa para fulano, ou fazer tal coisa. Eu não vou também assim achar que foi a minha intuição e que ela é precisa e ela é sempre assertiva. Não, porque eu também posso interpretar o que me chega pela intuição de forma equivocada. Então eu faço uma reflexão, faço uma oração e se for para acontecer da forma qual eu estou intuindo, que apareçam outros indícios no meu dia a dia. E, em geral, acontece até quantas vezes você não age intuitivamente, até na sua questão profissional. Atualmente eu e minha irmã, a gente nos propomos uma mudança dentro do nosso cenário profissional, mudar um segmento profissional que a gente estava seguindo. E a gente ficou pensando muito sobre isso, pedimos orientação espiritual e não percebíamos nada. E foi, meu Deus, uma luta. Até que a gente começou a entender o que a espiritualidade também nos orientava. E nós começamos a perceber e dar espaço para isso, que foi de uma forma que, quando nós decidimos a mudar, as coisas foram acontecendo assim, como se fosse se encaixando, entende? A gente levou algum tempo, alguns meses, maturando a ideia, buscando entender melhor a intuição nossa acerca das coisas materiais e também das impressões espirituais, que quando nós decidimos mudar, as coisas foram se encaixando de um jeito tão interessante assim que é como eu e ela, a gente outro dia estava dizendo, nossa, parece que era a hora de mudar, era a hora realmente, porque tudo foi sendo de uma forma assim, duas amigas nos ofereceram espaço que a gente não estava encontrando, a forma de melhorar as coisas que foram se encaixando na nova metodologia que nós fomos implantando. Então, foi muito interessante. Isso porque eu estou dando como exemplo assim, que a intuição, só um momentinho, que a intuição não é só assim, chegou, vou fazer. Não. Aí estou com a intuição que eu devo agir de tal forma. Não, você tem também que, peraí, será que é intuição mesmo? Ou será que é só uma impressão minha, uma vontade que eu estou querendo fazer, um desejo meu que eu estou confundindo com a intuição? Porque a intuição ela é muito casada com certos acontecimentos que você vivencia materialmente e com certas impressões que você percebe a nível espiritual, de orientação mesmo de amigos espirituais. Mas você precisa trazer esse conjunto de coisas para a sua autorreflexão. Fazer uma oração, fazer meditação alguns dias, porque se for para acontecer, vai acontecer, né? De forma a se desenvolver no na própria estrutura de vivência sua. Então, nada de pressa. Tive a intuição, vou fazer logo. Não. Peraí, minha intuição é essa, deixa eu pensar um pouquinho mais. Mas e se acontecer assim? Porque não é porque foi intuitivo
Ah, foi um amigo espiritual que me disse que eu devo seguir. Porque Kardec nos diz, a doutrina espírita precisa ser também racional. Então, o espírito me disse para fazer de tal forma, mas que condições eu tenho de fazer? E se eu não fizer como ele manda? E se eu fizer? E como eu posso fazer? Que ele me dê mais luz. É interessante essa conversa. Eu converso assim com meus amigos espirituais. Ah, tá bom, beleza. Essa ideia que você me deu é muito interessante, mas me dê mais informação. Eu preciso de mais fundamento. E aí eu peço durante o sonho, ou no dia a dia, eu peço às vezes até, tipo assim, me dê um sinal através de alguém que venha me falar sobre esse assunto, me trazer mais clareza sobre isso. Muitas vezes acontece, às vezes não acontece, não, eu continuo, fico às cegas mesmo, mas muitas vezes acontece de aparecer alguém que vem me trazer mais luz sobre essas informações. Exemplo, com esse caso específico que eu estou falando da mudança de segmento, a gente pensou em mudar e não tínhamos conversado nada ainda com ninguém, só eu e ela sabíamos. E eu estou no trabalho e, de repente, uma aluna vira assim, Lucivaldo, tu já pensou se você mudasse toda a sua estrutura do seu trabalho? E foi falando exatamente a proposta que eu e minha irmã tínhamos para a gente, que a gente tinha conversado. E a pessoa foi falando assim, eu digo, nossa, não, não pode ser, não pode ser. Isso só pode ser um sinal, realmente. E ela foi falando exata a mesma ideia que a gente tinha de mudança, de tudo, detalhadamente. Aí, quando eu cheguei em casa, eu disse, não, obrigado pela orientação, porque eu pedi para ter um sinal e realmente o, acho que a espiritualidade aproveitou a boca desse aluno para poder trazer toda a base do que a gente já vinha pensando. Claro que não é sempre também que a gente tem tão claro assim as intuições, né? Porque a gente se envolve muito com as questões materiais que às vezes nos perdemos. Mas o que trazendo aqui essas orientações sobre acerca da fundação da igreja cristã, vamos lembrar que a igreja ela precisa estar aqui entre nós. E ela precisa ser também vivenciada. Os ensinos que Jesus nos traz precisam ser vivenciados de forma amorosa, de forma fraterna, buscando sempre como base um conjunto ético e moral, um conjunto de códigos éticos e morais desenvolvidos a partir desse ensino de Jesus. E esse conjunto de códigos éticos e morais, ele não deve ser desenvolvido só interiormente, mas também a partir da vivência com outras pessoas que comungam das mesmas ideias, mesmo que em determinados pontos nós tenhamos divergências. Isso é até saudável, porque nós observamos o quê? Que Pedro e Paulo tinham divergências também. Paulo era um ex-judeu, vivia ali mesmo dentro da lei judaica. Pedro não, era um cidadão judeu, mas que não tinha essa prática tão acirrada. Então ele teve um olhar para o ensino de Jesus diferente do que Paulo teve. E isso é interessante que mesmo tendo divergências, eles conseguiram juntos dar uma base dentro do cristianismo que possibilitou chegar aonde nós chegamos. Pessoal, essas eram as reflexões que nós queríamos trazer para hoje. E vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Eu vou interromper aqui a gravação para a gente salvar depois. E em seguida nós vamos para as considerações que vocês tenham a fazer e eu vou gravar também. Deixa eu interromper.